Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso momento de reflexão. Hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 10. Pode abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Naquela mesma hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: na verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa das ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vem a ofensa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te ofendem ou te ofender, corta-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se o teu olho te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida com um olho só, do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Deus nos abençoe através da sua palavra. Nós temos aí a oportunidade de mais uma vez nos alimentarmos, com a palavra de Deus, que é o alimento da nossa alma. Eu tenho insistido, tenho falado muito sobre isso, porque estamos vivendo num tempo difícil e entendo que a palavra de Deus tem sido este alimento que está ao nosso alcance e que tem uma grande qualidade. Nós não estamos falando de uma coisa ineficiente. Nós estamos falando de uma palavra que é poderosa, transformadora. Então, meu irmão, meu amigo, que nos acompanha neste momento, independente do que você esteja passando, independente da circunstância em que você esteja vivendo, creia que Deus te ama, creia que Deus quer se comunicar, Deus quer falar com você através da sua palavra, e na palavra de Deus você pode confiar plenamente, porque Deus te conhece, Deus sabe o melhor para a sua vida. Então hoje queremos estudar as palavras de Jesus aqui em Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 11, eu disse no início 1 a 10, e eu gostaria de intitular a nossa mensagem, o nosso sermão, nosso momento de reflexão na palavra de Deus, com um imperativo. Nós devemos ser como crianças. Na verdade, irmãos, este conselho, esta ordem de Jesus, ela vem no momento em que os seus discípulos talvez pudessem entender que estivessem tendo uma certa preferência, uma certa exclusividade. Mas Jesus vem e acaba balançando, acaba estremecendo
talvez uma estrutura que eles já haviam criado. Eu queria chamar a nossa atenção para o perigo de criar estruturas. As estruturas que nós mesmos criamos, elas nem mesmo deveriam ser chamadas de estruturas, porque elas não podem resistir. É uma coisa muito boa, correta, quando nós conseguimos construir sobre uma estrutura sólida que já existe. Eu quero dizer que Jesus Cristo é a rocha que os edificadores rejeitaram. Jesus Cristo é a base segura, é a estrutura segura, aonde nós devemos construir o nosso edifício. Paulo, escrevendo para os Coríntios, ele diz que, como sábio arquiteto, ele pôs um fundamento. E este fundamento é Jesus Cristo. Mas ele adverte para que cada um, então, tenha sabedoria para construir o seu edifício espiritual. Então, meus queridos irmãos, não crie suas próprias estruturas. Não te estribes no teu próprio entendimento, como Salomão nos diz no livro de Provérbios. Mas coloque toda a tua confiança e dependência no nosso Deus. E eu não consigo ver uma outra figura, eu não consigo ver uma outra imagem, a não ser a de uma criança, de alguém que possa parecer indefesa, possa parecer frágil, mas que, no entanto, é tão guardada, tão protegida pelos seus pais. Eu penso que é isso que Jesus quer nos ensinar. Eu penso que é isso que Deus quer nos ensinar. Para que nós não estejamos confiando em nós mesmos, para que nós não estejamos criando estruturas que não podem nos dar segurança, mas que nós possamos nos tornar como crianças que muitas vezes, embora possam parecer indefesas, desprotegidas, elas estão sendo muito bem guardadas pelo Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você se sinta frágil como uma criança. Eu quero que você se sinta simples como uma criança. Eu quero que você se sinta inocente como uma criança e descanse nos braços do nosso Pai Celestial. Muito bem, irmãos. O nosso querido Salvador Jesus Cristo, ele sempre, no seu dia a dia, no seu ministério, ele sempre usou comparações para ensinar lições muito importantes. Eu costumo dizer que fazia parte do seu estilo pedagógico. Jesus, ele gostava de falar parábolas, ele gostava de usar exemplos, ele gostava de fazer comparações, sempre objetivando fixar no coração dos seus ouvintes lições importantes para a vida espiritual. E é fato, irmãos, que sempre precisamos aprender alguma coisa na nossa vida cristã. A nossa vida cristã é uma constante aprendizagem. Não importa quantos anos nós já tenhamos vivido a nossa vida cristã, nós estamos sempre aprendendo coisas maravilhosas, porque o saber de Deus, ele é uma fonte inesgotável. Deus próprio, ele é inesgotável. Então a nossa busca, ela deve ser constante. A nossa busca, ela é por toda a nossa vida. Nós devemos estar buscando conhecer mais e mais do nosso Deus. E aqui nesse ponto do nosso estudo, nós encontramos os discípulos dirigindo para Jesus uma pergunta, eu digo uma pergunta inquietante. Eles querem saber do Mestre, eles querem saber de Jesus, quem dentre eles poderia ser o maior no reino dos céus. Olha o que eles estavam
interessados. Olha o que estava preocupando eles. Olha o que eles queriam saber. Eles queriam saber quem dentre eles era o maior no reino dos céus. Eu penso, irmãos, que a pergunta dirigida aqui pelos discípulos para Jesus, ela revela um desejo muito perigoso. Ela revela que no coração dos seus discípulos, eles tinham o desejo de ser maior, talvez melhor. E é triste porque nos identificamos com este pensamento, com esse sentimento. Às vezes nós nos surpreendemos a nós mesmos, ou somos surpreendidos por nós mesmos, com este pensamento também. O pensamento, o desejo de querer ser maior do que os outros, melhor do que os outros. Mas certamente esse desejo é um desejo muito perigoso. São desejos assim, irmãos, que nos levam a agir com muita falta de amor em relação ao próximo. E esta é uma questão defendida por Jesus. Em todo o seu ministério, ele defende muito a comunhão entre os irmãos. Ele, não apenas eles, mas os seus apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, trabalharam muito, bateram muito nessa tecla da comunhão, da união, de honrar uns aos outros, de considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Porque, na verdade, irmãos, a Bíblia traz em um dos seus assuntos centrais exatamente este assunto, onde o segundo grande mandamento, o segundo grande mandamento de 2 é amar o próximo como a si mesmo. Então, o que nós percebemos é que não é compatível com a vida cristã querer ou ser maior do que os outros. Isso está fora de questão, até mesmo fora de cogitação. Não devemos pensar nisso. É algo incompatível com a nossa vida cristã, porque a Bíblia nos ensina exatamente assim, a considerar os outros superiores a nós mesmos, a amar os outros com a mesma intensidade que amamos a nós mesmos. Talvez os seus discípulos eles estivessem enganados em relação à natureza do reino de Deus. Talvez eles não conhecessem exatamente qual era a natureza do reino de Deus. E eu penso que provavelmente também nós hoje nos nossos dias, talvez nós estamos vivendo enganados, porque talvez não temos uma ideia exata da natureza do reino de Deus também. E quando nós não temos esta ideia, quando nós não temos esta convicção, quando nós não conhecemos a natureza do reino de Deus, nós então agimos errado em relação a ele. Então é muito provável que hoje muitos crentes estão enganados em relação à natureza do reino de Deus, da igreja, do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a humildade, ela deve ser uma marca que precisa ser encontrada em todos os crentes. Não é só alguns crentes que devem ser humildes. Todos os crentes, todos aqueles que declararam a sua fé em Jesus, todos aqueles que aceitaram aquele convite de Jesus, quando ele disse assim, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. A todos nós que queremos seguir Jesus, nós precisamos encontrar em nós mesmos as marcas da humildade, porque isso faz parte da natureza do reino, isso faz parte da natureza dos súditos deste grande rei
o Senhor Jesus Cristo, nós, como servos, como súditos, devemos encontrar a marca da humildade em nós. Por isso, Jesus aqui, irmãos, ele usa uma criança como exemplo daquilo que ele queria ensinar. Bom, Jesus, pela pergunta feita pelos discípulos, ele então entende que estava ali diante dele pessoas orgulhosas, pessoas que queriam ser exaltadas. E como ele quer ensinar que esta não é a natureza do reino, ele então se apropria de uma criança, ele pega uma criança e através do exemplo desta criança ele quer ensinar para os discípulos esta lição tão importante, a lição que precisamos ser humildes. Jesus então chama uma criança, coloca no meio deles e então vai usá-la como uma maneira de ensinar sobre humildade. Muito bem, o que nós precisamos aprender? A necessidade de conversão para entender a natureza do reino de Deus. Eu diria que é impossível conhecer a natureza do reino de Deus. É impossível conhecer os mistérios de Deus, é impossível conhecer as profundezas do amor de Deus, se nós não formos pessoas convertidas em Cristo Jesus. Somente aqueles que nascem de novo, somente aqueles que têm uma experiência pessoal de salvação com o Senhor Jesus Cristo, é que terão olhos espirituais abertos para enxergar a natureza do reino de Deus. Quando Jesus falava com Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus disse: ora, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, isso ele fala no verso 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Nicodemos. No verso 5 ele fala: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então o que nós encontramos aqui? Nós encontramos um ensinamento de Jesus, uma grande verdade, que para que possamos ter condições, direitos, vamos dizer assim, porque se tornou algo legal, algo conquistado pela justificação de Cristo, para que tenhamos o direito de entrar no céu, nós precisamos, antes disso, nascer. Mas não é apenas entrar, até mesmo o poder ver, já é necessário ter nascido de novo. Somente aqueles convertidos que nasceram de novo terão condições de entender a natureza do reino de Deus. Às vezes você não entende, talvez você não compreende, talvez você não consegue, por mais que se esforça, conhecer a natureza do reino. Eu diria para você que está faltando na sua vida um encontro com Jesus. Porque somente depois de ter um encontro pessoal com Jesus é que você vai conseguir compreender a natureza do reino. O homem natural, o homem sem Cristo, ele não pode compreender as coisas do Espírito. Cornélio, por mais que ele era um homem que procurava fazer as coisas corretamente, ele ainda não tinha o Espírito Santo, porque ele ainda não havia se convertido. Mas depois que se converteu, então, as coisas que ele fazia, certamente agora, eram aceitas pelo nosso Deus. Então, somente através de uma transformação de vida é que podemos ter noção do que o reino de Deus é e da sua natureza. Como era difícil nos dias de Jesus, para os fariseus, para os saduceus, para os herodianos, como era difícil para aquelas pessoas que não tinham conversão entender tudo aquilo que estava acontecendo. Mas para aqueles que se convertiam, seus olhos eram abertos e eles compreendiam a natureza do reino.
Os discípulos, estamos vendo aqui, também tiveram grandes dificuldades. Parece que a conversão deles foi uma coisa mais demorada, um processo, onde parece que a ficha não caía, onde parece que eles não conseguiam processar tudo o que estava acontecendo. Mas depois com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, as coisas clarearam mais e eles puderam entender de uma forma mais profunda a natureza do reino. Então eles se entregam completamente e começam a viver agora para o propósito do nosso Deus. Paulo ele diz que se alguém está em Cristo, este alguém é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Esta é a proposta do Evangelho, que nós deixemos a vida velha e assumamos uma nova identidade, um novo estilo de vida, servindo um novo Deus, ou Deus verdadeiro. Tudo que passou, passou, e eis que tudo se fez novo. Aquele Simão, que recentemente nós falamos sobre ele, em Atos capítulo 8, a Bíblia fala que ele queria com o seu próprio dinheiro comprar o dom, o poder. Pedro tinha poder, Paulo tinha poder, os apóstolos tinham poder. Mas Simão queria ter esse poder através do seu dinheiro. E por que Simão queria fazer isso? Porque Simão, ele não tinha conhecimento da natureza do reino, porque ele não era uma pessoa transformada. E por isso Pedro lhe disse sim, o teu dinheiro pereça contigo. Tu não tens parte nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Então Pedro diz para aquele homem: arrependa-te. Você precisa se arrepender. Tu não tens parte neste assunto, tu não tens parte porque você não é reto aos olhos de Deus. Às vezes, gravando os vídeos, eu acabo confundindo os nomes, né? Mas os irmãos podem ir corrigindo. Pedro, Paulo, às vezes confundimos aqui e não dá tempo de corrigir por causa da preocupação que nós acabamos ficando em fazer da melhor forma para transmitir a palavra para os irmãos. Então, por favor, que vocês possam ir fazendo estas pequenas correções aqui, ok? Então, a conversão, irmãos, ela pode ser representada por uma criança. É isso que Jesus está aqui querendo mostrar. Jesus disse que se eles... E olha, Jesus está falando com os seus discípulos. Talvez muitas outras pessoas estivessem ali ouvindo. Mas Jesus está dizendo, olha, se vocês não se tornarem como esta criança, vocês não poderão também entrar no reino de Deus. Então, o que eu aprendo aqui? Que primeiro, seria necessário, seria preciso desfazer de uma bagagem que adquirimos ao longo dos anos. Uma bagagem que muitas vezes é composta de um orgulho, muitas vezes é composta de uma desobediência, de uma teimosia, de um conhecimento falho ou conhecimento humano. Ao longo dos anos, nós vamos adquirindo isso, ganhando esta bagagem. E quando Jesus disse que se eles não se tornassem como crianças, é porque Jesus queria dizer, vocês precisam resetar a memória, vocês precisam deletar esta memória, vocês precisam recomeçar, vocês precisam voltar como se fossem crianças que ainda não têm bagagem, crianças que ainda não têm uma opinião formada, não têm ainda convicções, mas que, ao serem ensinadas corretamente,
aprendem a fazer a coisa certa. Jesus está dizendo, tudo aquilo que vocês têm, todo o conhecimento que vocês têm, todo esse desejo desenfreado para poder, para status que vocês têm, tudo isso precisa ser deixado de lado e vocês precisam se tornar como uma criança que ainda não tem bagagem e que está começando a sua vida. E segundo, eu penso também que Jesus estava querendo mostrar para eles que uma criança naturalmente ela não tem maldade, ela é pura, ela é ingênua, ela tem um coraçãozinho limpo, ela tem uma alma pura. Então nós, na visão aqui colocada por Jesus, nós precisamos assumir este estado de inocência. Nós precisamos nos tornar como crianças, nos desfazer de toda esta bagagem do mal que adquirimos e voltar de uma forma tenra ao início como uma criança. O coração daquele que nasceu de novo é um coração limpo, é como um coração de uma criança. Os discípulos estavam ali demonstrando um coração cheio e dominado pelos interesses do mundo. Era preciso se tornar como uma criança. Às vezes nós somos assim. Nossos corações estão cheios de desejos pelas coisas que não são do reino de Deus. A Bíblia diz, em 2 momentos, Paulo primeiro, ele fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, nós devemos transformar pela renovação da nossa mente, para que desta forma possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E também diz que nós devemos pensar nas coisas do alto, aonde está o Pai das luzes, foi isso que Tiago disse. Alimentar a nossa mente, o nosso coração com as coisas de Deus. Às vezes o nosso coração ele está muito cheio, ele está muito sufocado pelas coisas deste mundo, pelos desejos deste mundo, e é preciso que nós nos tornemos como crianças. Caso contrário, nós não vamos entender a natureza do reino de Deus. Nós não vamos entender a natureza do cristianismo. Nós não vamos entender a natureza da própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, espero que esta palavra tenha abençoado a sua vida, que você possa, sim, ouvir esta palavra de Jesus, que você possa entender o que Ele está dizendo, que você possa se tornar como uma criança. Uma criança, ela é pura, ela é simples, ela é humilde e ela é guardada e protegida pelo nosso Deus. Que todo este conjunto, diria, de coisas ruins que fazem parte da sua vida, que Deus te abençoe, que você consiga se desfazer e que você possa se tornar como uma criança. Se tornar como uma criança, primeiramente, no sentido primário mesmo, nascendo de novo, se convertendo ao Senhor Jesus. E no sentido secundário, que você possa se tornar como uma criança, você que já é crente, mas que tem dado muito trabalho para o Senhor, porque tem sido orgulhoso, porque tem sido prepotente, tem tido pensamentos maus, que você possa ser simples como uma criança, para desta forma agradar melhor ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra e te sustente com graça. É o meu desejo para você, no nome de Jesus. Fiquem com Deus, fiquem em paz.